Olá, alunos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, em casa, se cuidando. É lógico que o nosso coração de professor fica apertado, né? Que a gente queria estar em sala de aula, eu queria estar com vocês numa sexta-feira reunidos de manhã, mas as questões atuais não deixam, né? Mas a gente está se esforçando para que essa questão do coronavírus, enfim, dessa pandemia, passe logo, que todo esse esforço com certeza vai valer a pena, tá? Bom, nós vamos trabalhar sais minerais 2, no capítulo 4, na página 367. Gostaria que vocês acompanhassem tanto no livro, então abram o livro lá na página, no capítulo, vamos acompanhando, quanto nas anotações, que vocês fizessem anotações durante a minha aula. Se vocês também tiverem dúvida em relação a determinado conteúdo, vocês anotem para a gente esclarecer na nossa aula quando eu abrir a sala lá para a gente conversar e se reunir no Zoom, tá? Então, conforme o nosso cronograma, agora a gente trabalha sais minerais. E partindo um pouco das questões dos sais minerais, a gente vai ter um texto na página 367, que é esse textinho aqui, ó, que ele está em azul. E eu ampliei ele aqui para a gente poder ler e acompanhar juntos. Então, por que consumir muito sal causa a pressão alta? Então, popularmente conhecida como pressão alta, a hipertensão é caracterizada pela elevação dos níveis de pressão sanguínea nas artérias. Com o excesso de sal na nossa circulação, há um aumento de volume de sangue nos vasos sanguíneos. Isso ocorre porque o sal, que é o cloreto de sódio, atrai as moléculas de água com o nosso organismo. Precisa preservar uma proporção ideal entre a água e o sal. Quando consumimos em excesso, o corpo retém maior quantidade do referido líquido, e essa absorção eleva a quantidade de sangue circulando nos vasos. Isso aumenta a pressão arterial. O sódio, por exemplo, apesar de ser um elemento essencial para a nossa vida, quando consumido em excesso, pode trazer consequências graves à nossa saúde. Neste capítulo, aprenderemos mais sobre alguns sais minerais, como o iodo, o sódio, o potássio, o fósforo, o flúor, o enxofre, o cobalto e o zinco. Bom, fazendo uma breve introdução, os sais minerais, eles aparecem em 3 formas diferentes no nosso organismo, dissolvidos na forma de íon na água do nosso corpo. Nos seres vivos, os sais minerais, eles vão desempenhar algumas funções genéricas, né? Entre elas, algumas como regular a quantidade de água na nossa célula por um mecanismo que a gente classifica na biologia, que é muito importante, como osmose. A osmose é um processo onde a água sempre vai se deslocar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Portanto, esses íons eles vão regular essa quantidade de água, então eles vão manter o equilíbrio de água dentro de uma célula, porque se houver água demais, essa célula pode estourar, e se houver água de menos, essa célula ela pode sofrer um processo que a gente chama de murcha, e isso não é bom, nenhum dos dois casos, nem água de mais, nem água de menos. Então, por isso que tem que ter esse processo que se chama osmose. Além disso, os sais minerais, eles realizam o equilíbrio elétrico da célula. Devido a uma diferença de distribuição desses elétrons na nossa membrana da célula, a célula vai apresentar diferentes cargas elétricas em cada uma das suas faces. Então, existem cargas positivas e cargas negativas. E os sais minerais, eles podem agir equilibrando essas cargas, tá? Além disso, eles podem atuar no equilíbrio nas reações ácido-base. Então, o que é isso? Existem vários íons que colaboram para manter o nosso pH.
do sangue neutro, ou seja, ele não pode ser nem muito ácido e nem muito básico. Então, para isso, existem íons que trabalham para que ele seja um pH sanguíneo neutro. E isso é uma condição importante para o equilíbrio e também a constância de funções que a gente tem no nosso corpo. Então, se um pH ele for ácido, isso pode causar problemas muito grandes para o nosso corpo, para as funções vitais do nosso corpo. Então, a manutenção dessas reações em relação ao nosso corpo, ela é chamada homeostase, que é uma palavrinha que a gente também usa bastante na biologia, que é o equilíbrio das funções do nosso corpo. Então, equilíbrio químico, das células, tipo temperatura, pH. Então, isso se chama homeostase, tá? Além disso, os sais minerais vão ser importantes porque eles podem agir no metabolismo do nosso organismo. Então, agora a gente vai falar de um sal mineral que é muito importante, conhecido por vocês, inclusive, que é o iodo. Bom, falando um pouquinho agora sobre o sal mineral iodo, né? O iodo, ele vai participar da constituição dos nossos hormônios da glândula tireoide. Então, o que é essa glândula, né? Quando a gente vai no médico, a gente faz um exame de tireoide, mas para que a gente precisa fazer? Porque essa glândula ela vai se localizar aqui na parte anterior do pescoço, como está aqui nessa foto, na parte anterior, né, do nosso pescoço, mais ou menos aqui, e é fundamental em diversas funções realizadas no nosso organismo. Então, ele produz os hormônios T3 e T4. Para que eles servem, na verdade? Eles, na verdade, fazem parte de algumas funções que são realizadas no nosso organismo. E quando a gente tem produção excessiva na glândula tireoide desse hormônio T3 e T4, a gente fica com hipertireoidismo. E quando a gente tem uma baixa produção desses hormônios, a gente fica com um processo chamado hipotireoidismo. E nenhuma dessas duas consequências não é boa. Então, por isso que a gente precisa ter o consumo de iodo e a glândula tireoide, né? Super em dia. Então, a gente não pode consumir demais alguns alimentos ou consumir de menos os alimentos que contêm iodo, tá? Por quê? Porque ela acaba causando efeitos colaterais. O hipotireoidismo, ele pode causar cabelo seco, irritabilidade, cansaço, pele seca e áspera, e a tireoide, ela fica diminuída. Já o hipertireoidismo ocorre a perda de peso, os olhos salientes, suores, pescoço inchado, e isso acaba causando esse aumento da tireoide. Além disso, existe uma doença que se chama bócio ou papeira. Ela é caracterizada pela diminuição na produção de hormônios nessa glândula tireoide. Com isso, a adenohipófise, ela vai estimular, na verdade, secretar grande quantidade desse hormônio da tireoide, que vai ocorrer uma atividade grande dessa tireoide, levando o crescimento dessa glândula. Então, ela vai ficar muito grande e isso vai provocar essa papeira. E a adição de sais de iodo ao sal de cozinha vai favorecer a prevenção dessa doença. Então, essa é uma foto de alguém que tenha o bócio ou a papeira. Bom, onde a gente pode encontrar o iodo, né? Quais os alimentos que a gente pode encontrar? Principalmente em sais de cozinha, enriquecido com iodo, agrião, alcachofra, alho, cebola, cenoura, rabanete, ervilha, tomate e frutos do mar, tá? Bom, o sódio, ele é importante na condução dos nossos impulsos nervosos, né, para o nosso raciocínio, os nossos neurônios e no equilíbrio dos líquidos do nosso corpo. Ele é encontrado em verduras, queijos, nozes, aveia, sal de cozinha, peixes, carnes processadas, temperos industrializados, legumes e entre outros, tá? E aí tem um processo que se chama hiponatremia, que é a diminuição da concentração desse sódio no nosso sangue. Um dos primeiros sintomas são ter câimbras generalizadas.
por isso que os atletas precisam constantemente se hidratar com aqueles isotônicos, né? O famoso Gatorade, que aí, além de repor a água, eles vão estar repondo os eletrólitos perdidos, inclusive o sódio. O excesso do sódio no nosso organismo, por meio do sal de cozinha, ele pode causar a hipertensão ou a pressão alta, tá? Bom, os minerais de sódio e cloro, eles vão formar o NaCl, que é o cloreto de sódio. O cloreto de sódio, o NaCl, são os principais íons no fluido extracelular, incluindo o plasma do nosso sangue. Eles são elementos essenciais para a nossa vida, porque entre as funções que eles têm estão os papéis relacionados à pressão arterial e ao volume celular. Então, alimentos que geralmente são ricos em sais, quando são adicionados artificialmente, entretanto, a autoingestão é prejudicial ao nosso organismo, porque ela vai desregular o metabolismo, interferir na nossa pressão arterial. Então, tem que tomar muito cuidado, principalmente em alimentos que não são, não são salgados, mas eles têm adição de sódio. E isso pode causar o aumento na nossa pressão arterial. Agora, vamos ler aqui essa parte da alimentação e hipertensão, na página 368. É esse texto aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Alimentação e hipertensão. Quando há recomendação médica para que o sal seja retirado da alimentação, ou mesmo reduzido, é normal que se pense apenas no sal, que se utiliza para preparar os alimentos. Entretanto, a substância do sal, o sódio, é o que realmente afeta a saúde e nem sempre apresenta gosto salgado nos alimentos nos quais está contido. Por exemplo, é possível encontrar sódio em concentrações consideráveis no ketchup, na mostarda e no refrigerante. Além de tais alimentos, encontram-se altos teores nos temperos prontos e industrializados, como aquele pozinho que acompanha os macarrões instantâneos, o miojo. Os produtos congelados também são fontes ricas em sódio, apesar de práticos. Existem outras opções menos ricas que efetuam a mesma função, a de salgar e dar sabor aos alimentos. Veja a seguir os diferentes tipos de sal. Gente, eles colocam sódio principalmente para manter esses produtos que não são perecíveis por mais tempo. Então, o sódio, no caso, ele é um produto para conservação. Então, por isso que se coloca em produtos congelados, nesses produtos de tempero instantâneo, refrigerante, ketchup, mostarda, etc, tá? Então, existe o sal marinho, que é um sal natural encontrado em rochas, contém cloreto de sódio, iodo, cálcio, magnésio e outros minerais. Sal refinado é o mesmo sal marinho, porém passa por um processo de refinação, em que é moído e acrescido de iodo, e o sal light, que apresenta o teor de sódio reduzido. Possui 50% de sódio e 50% de cloreto de potássio. Esse último composto é retido no organismo por menos tempo que o cloreto de sódio, contribuindo menos para o aumento da pressão arterial, tá? Bom, agora falando um pouquinho do potássio, os sais de potássio e de sódio, eles vão agir no mecanismo de condução de impulsos nervosos nos nossos neurônios. O potássio ele vai atuar de forma importante na repolarização das células de órgãos efetores no processo de formação do seu potencial de ação. Já explico o que é isso. Perdas de potássio geram diarreias ou vômitos e até problemas cardíacos graves, tá? Bom, então, como que acontece essa repolarização das células, né, nesse processo do potássio? Então, essa imagem aqui vocês vão ter lá na apostila de vocês, na página 369. Aqui a gente tem um neurônio e aqui vai vindo um estímulo para esse neurônio. Vocês estão vendo que o neurônio está todo polarizado, ele está todo positivo. Depois que passa esse estímulo, ocorre a despolarização da membrana, provocando o impulso nervoso. Então, olhem aqui, ó. Aqui vai ficar todo negativo conforme vai passando, né? Esse impulso, ele vai ficando todo negativo e dentro vai ocorrendo
a polarização, então vai ficando positivo. Então, os impulsos nervosos ou o potencial de ação vai se caracterizar pela despolarização dessa membrana, na qual vai ocorrer a entrada de sódio e a saída de potássio. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que aqui está entrando e depois saindo. Vamos fazer aqui um exemplo, aqui, um GIF que eu encontrei, para vocês entenderem melhor. Então, aqui está a membrana, e aqui funciona no modelo que a gente chama na biologia de chave e fechadura. Então, vocês estão vendo que o Na ele encaixa certinho e o K também, de acordo com a sua conformação. Então, o Na ele vai vir, ele vai encaixar uma molécula de ATP, que é a molécula que a gente chama de molécula energética, ela vai fazer com que isso abra, libere o Na, e aí o K ele se encaixe. E é dessa forma que ocorre essa bomba de sódio e potássio. E a partir disso, o impulso ele vai sendo transmitido. Bom, o potássio. A deficiência do potássio no organismo vai ocasionar fraqueza muscular, desorientação e fadiga. Alguns alimentos ricos em potássio: banana, laranja, maçã, figo, espinafre, tomate, carnes, grãos integrais, azeitonas verdes, ervilha e lentilha. O flúor, ele atua na formação de ossos e dentes. Ele pode ser encontrado naturalmente na água e em muitos solos, tá? Apresentando o efeito benéfico ao esmalte do nosso dente, prevenindo de cáries. Então, quando a gente é menorzinho, principalmente menor, né? Hoje em dia também a gente faz o bochecho com flúor. Mas quando a gente vai no dentista, eles fazem muito, pedem pra gente fazer bochecho com flúor. Por quê? Porque quando a gente é menor, a gente não escova o dente bonitinho, ou então come muito doce. E aí, isso vai causar cárie. Então, por isso que a gente faz quando é menor, muito gargarejo, muito bochecho, na verdade, gargarejo não. Bochecho com o flúor, porque ele vai prevenir essas cáries e vai proteger o esmalte do nosso dente. Ele é encontrado na água fluoretada, em alguns alimentos como agrião, brócolis, beterraba, cebola, couve-flor, aveia e trigo integral. Existe também um problema que se chama fluorose, que vai ser uma condição que vai resultar do excesso do flúor no nosso organismo. Então, se a gente consome flúor demais, toma muita água com flúor, por exemplo, o flúor está alto, ele vai causar a fluorese. Ela causa, na verdade, a descalcificação dos nossos dentes, e isso causa danos na nossa estrutura do dente, né, na estrutura dentária. Por isso que é importante gerir baixas doses do sal, né, do flúor, de aproximadamente 0,07 miligramas por quilo em crianças, porque nessa fase, principalmente quando é criança, o cuidado deve ser redobrado, por conta da formação inicial desses dentes, já que a fluorese ela pode causar danos irreversíveis, tá? Então, essa é uma imagem aqui que eu coloquei para vocês de uma criança que tem a fluorese e o dentinho ele fica com esse aspecto, assim, com essa plaquinha mais branca. Bom, o fósforo, ele vai participar da constituição do esqueleto, integrando também as nossas moléculas de DNA e RNA, que são as moléculas que nós já estudamos em sala de aula, que são moléculas que vão carregar o nosso material genético, e é essencial para armazenamento e transferência de energia, constituindo o ATP. A gente também já estudou em aula que o ATP é a nossa molécula energética, tá? Que é o trifosfato de adenosina, fonte de energia produzida nas nossas células. O fósforo ele pode ser encontrado em carnes, miúdos, cereais, legumes, peixes, ovos e queijo. Então, vamos lá. Essa estrutura que eu coloquei aqui para vocês é uma estrutura que tem aí no caderno de vocês também, tá? Então, vai ter a ribose e a desoxirribose. Se a gente for comparar a ribose e a desoxirribose, nós vamos ver que a única diferença que ela tem entre os açúcares, que é esse H e esse OH, tá? Então, a diferença é que a ribose, ela tem um grupo de hidroxila ligado ao carbono 2. Então, aqui, ó. E a desoxirribose não tem. Então, ela não vai ter
aqui, ela só vai ter o H. E a ribose, ela vai pertencer ao DNA e a desoxirribose vai pertencer ao DNA. Inclusive, eu coloquei essa legendinha em azul e vocês também têm aí na apostila de vocês. Tudo bem? Vamos para o enxofre. O enxofre, ele vai facilitar a digestão e participar do metabolismo de proteínas. E ele vai constituir alguns aminoácidos como a cisteína. A cisteína é muito importante, principalmente para combate de envelhecimento de pele, cicatrização, a saúde do nosso organismo. Ela promove o crescimento e o crescimento saudável de cabelo, unha, enfim. O enxofre ele pode ser encontrado em nozes, alho, cebola, batata, rabanete, repolho, couve-flor, agrião, laranja e abacaxi. Já o cobalto, ele vai participar da formação da vitamina B12. A vitamina B12, ela é muito importante, principalmente para a constituição do nosso metabolismo, do sistema nervoso, de células vermelhas e do nosso sangue. Ele também reduz o risco de danos do DNA e vai prevenir esse DNA de qualquer tipo de dano. Além disso, ele é muito bom para os músculos e ele vai prevenir também a anemia em relação, porque ele vai trabalhar nas células vermelhas. Então, a vitamina B12 ela é muito importante para nós. E a falta do cobalto no organismo, ela pode causar falta de apetite, anemia, irritabilidade, o crescimento retardado. E ele é encontrado em carnes, fígados, leites, ovos, alface e beterraba. Inclusive, pessoas que são veganas ou vegetarianas precisam geralmente passar por um nutricionista, porque muitos desses nutrientes, desses sais minerais que a gente acompanhou, eles são importantes para o nosso corpo, a gente precisa ter. E muitos deles estão contidos em carnes, seja carne vermelha ou carne de ave, enfim. E é necessário que a gente reponha isso. Então, essas pessoas elas passam por nutricionistas e esses nutricionistas indicam algumas vitaminas para repor essa falta, porque eles não se alimentam de carne ou de peixe, tá? Então, eles repõem essas vitaminas de outra maneira, mas é necessário que reponha, porque a gente já viu que quando falta, isso pode causar grande problema. E também, se sobra, também pode causar vários problemas, tá? Bom, por último, a gente tem o zinco, que ajuda a manter o nosso sistema imunológico sadio, principalmente nessa época aí de coronavírus, de gripe. Nós precisamos manter o nosso sistema imunológico sadio, fortalecido. Então, temos que evitar comer esses fast foods da vida, se alimentar bastante de frutas, de legumes, de verduras, tá? Além disso, o zinco ele facilita a cicatrização e a recuperação de algumas lesões. Ele é encontrado também em carnes, frangos, fígados, peixes e ovos. Bom, pessoal, agora eu gostaria que vocês fizessem a leitura do texto Interdisciplinando, que está na página 370, está aqui, ó. Ele vai tratar de seres vivos são uma camada da Terra, da biosfera. É um texto bem interessante. Também queria que vocês fizessem a leitura do texto Interdisciplinando da mesma página 370, só que ele vai se localizar aqui, ó. Ele vai falar da física no combate à osteoporose. Então, gostaria que vocês lessem esse texto, realizassem as atividades do cronograma, que vocês vão ter que resolver os exercícios, e aí, na sexta-feira, a gente se reúne e esclarecemos as dúvidas lá no Zoom. Então, estarei à disposição. Muito obrigada pela atenção. Espero que eu tenha conseguido sanar algumas dúvidas, esclarecer, trazer novidades para vocês. Então, até mais. Um beijo e se cuidem. Baba, oh.